Goiano procurado pela justiça brasileira é preso em Boston e deportado para o Brasil. Filho que matou a mãe, uma brasileira na Flórida, recebe sentença de 10 anos de prisão pelo crime. Novas leis anti-imigração ilegal da Flórida já estão em vigor e causam protestos em cidades do estado. A empresária brasileira da Califórnia cria espaço para estimular a nossa cultura e idioma. E você vai conhecer a história de um brasileirinho que impressiona pelo talento artístico e sonha em vir aqui para os Estados Unidos. A trajetória típica de Pedro Gui, que realmente não é todo mundo, virou até livro. Olá, muito boa noite. Boa noite. Em Boston, Massachusetts, a polícia de execução e remoção Earl prendeu mais um brasileiro. Um goiano que era procurado pela Justiça do Brasil por homicídio e ocultação de corpo. Luiz Fernando Moreira Assunção foi preso no dia 25 de abril, mas só em junho um juiz de imigração determinou a deportação oficial dele. A Justiça norte-americana informou que o goiano de 39 anos tinha entrado no território norte-americano pela Flórida, isso em 2021, e depois foi para Massachusetts. O ICE deportou o brasileiro no dia 23 de junho. Desde 2022, mais de 72 mil pessoas em 150 países já foram presas e deportadas. E a Justiça da Flórida determinou a sentença do jovem de 19 anos que matou a tiros a mãe, uma brasileira, em abril do ano passado. Desde que cometeu o crime, o rapaz estava preso e agora recebeu a sentença de cumprir 10 anos em regime fechado pelo assassinato. David Alan Olson usou uma espingarda para matar a brasileira Adriana. O crime aconteceu na frente do pai. O casal estava junto há 21 anos. O jovem sofre de uma doença mental grave e no dia da tragédia teve um surto. Adriana ligou para o marido dizendo que David estava fora de controle. O pai chegou em casa e tentou acalmar o filho, que já apontava a arma para a mãe. Então veio o disparo. A brasileira foi socorrida, chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. E o ICE, a Polícia de Imigração, está sendo alvo de uma investigação interna pelo registro da quinta morte dentro do seu sistema prisional. O caso mais recente aconteceu na Louisiana. Um homem da Nicarágua que deveria ter sido solto há meses passou mal e morreu dentro da instalação. As autoridades informaram que Ernesto Rocha Quadra, de 42 anos, morreu de parada cardíaca. O nicaragüense estava detido há mais de um ano. O Centro de Direitos do Imigrante disse que Ernesto havia recebido autorização da Justiça para ser solto há 7 meses, mas isso nunca aconteceu. Ele permaneceu detido sem nenhum motivo. Agora a Justiça quer saber o que aconteceu e abriu uma investigação interna para verificar todas as instalações do ICE. Desde 2016, 5 pessoas já morreram, incluindo um brasileiro. Kesley Vial entrou ilegalmente no país e estava sob custódia do ICE em agosto de 2022, quando passou mal e morreu no Novo México. Na Flórida, o final de semana foi de protestos. Entraram em vigor no sábado mais de 200 novas leis aqui no estado. Entre elas, o polêmico pacote de medidas anti-imigração ilegal que vai dificultar a vida de quem é indocumentado aqui na Flórida. Os detalhes com a Carla Marinho. Ainda era madrugada quando esses moradores de Orlando embarcaram no ônibus com destino ao centro da cidade para uma grande manifestação contra a nova lei anti-imigração ilegal. Essa mulher disse: acho que precisamos demonstrar solidariedade com nossos irmãos e irmãs. I think we need to show solidarity with our brothers and sisters. Quando o dia clareou, o grupo se espalhou por diferentes locais e criticou a mais rigorosa lei anti-imigração que entrou em vigor no sábado na Flórida. We are feeling that. Estamos sentindo que a Flórida não é um lugar bem-vindo agora, não apenas para imigrantes, para todos. Isso não é a Flórida. Nós somos o Sunshine State, disse esta moradora.
Trini Quiroz imigrou da América do Sul há 60 anos. Ela defende o direito dos imigrantes, afirma que eles são essenciais para fazendas, hotéis e outros empregos e completa: o ódio não é construtivo, é destrutivo. Bondade, compaixão e empatia humana são o que tornam este país grande. No sábado, mais de 200 novas leis entraram em vigor no estado da Flórida. Entre elas, o pacote de leis anti-imigração ilegal, que estabelece regras rígidas, como empregadores devem checar os status migratórios dos funcionários. Hospitais devem perguntar se pacientes têm ou não visto. Criminaliza o transporte de indocumentados para a Flórida e invalida a carteira de motorista de outros estados. O brasileiro Felipe foi um dos organizadores do protesto em Orlando. Segundo ele, a luta está só começando. Nós estamos começando um verão de resistência, na qual vamos começar a fazer grupos menores pela parte central da Flórida. Nós estamos chamando de comunidades de esperança. Essa comunidade de esperanças vão estar enfocadas em educar a comunidade sobre o que está nessa lei anti-imigrante, quais são seus direitos civis aqui nos Estados Unidos e também sobre como nós podemos fazer parte de um movimento que consegue mudar a situação local e a situação no estado e no país inteiro. E depois do intervalo, a gente mostra para vocês a polêmica envolvendo o artista Romero Britto, que aconteceu aqui nos Estados Unidos no final de semana. E tem reportagem especial de um brasileirinho, artista de 12 anos, que sonha em vir para os Estados Unidos conhecer de perto um ídolo. Em New York, surf em cima dos vagões do trem resulta na 4ª morte em menos de um mês. E um tiroteio em massa em uma festa de rua resulta em 2 mortes e quase 30 feridos em Baltimore, no estado de Maryland. Hora do nosso giro de notícias. Em Baltimore, um tiroteio aconteceu pouco depois da meia-noite em uma festa de rua. 2 homens armados dispararam contra a multidão. Os feridos têm entre 13 e 32 anos. 2 pessoas morreram, uma jovem de 18 anos e um rapaz de 20. A polícia procura pelos criminosos. Um adolescente de 14 anos que praticava o chamado surf de metrô escorregou, caiu do trem em movimento e morreu em New York. Devon Fraser é a 4ª vítima dessa prática em menos de um mês. O surf de metrô consiste em se equilibrar em cima do vagão em alta velocidade. Na Carolina do Norte, um flagrante. Um homem registrou uma viga de aço rachando na hora que um carrinho passa a 95 milhas por hora. The Furry Steel é a maior montanha-russa da América do Norte. Jeremy Wagner alertou as autoridades que paralisaram o brinquedo na hora. Ele foi considerado um herói. Susto na Casa Branca em Washington, D.C. Parte da residência foi esvaziada às pressas no final de semana por causa de um pacote suspeito. Depois de alguns minutos, os bombeiros descartaram qualquer perigo. O presidente Biden passou o final de semana em Camp David. O artista plástico Romero Britto foi flagrado tendo carro de luxo rebocado em Miami. Ele tinha parado o Bentley Continental em um lugar proibido. Romero ainda tentou impedir que levassem o seu veículo. Pois é, mas não deu certo. O carro de luxo acabou sendo guinchado pelos agentes. O Bentley é o carro mais novo do Romero Britto. Ele personalizou o veículo com as estampas e cores que são bem tradicionais das suas obras. Agora, o artista brasileiro vai ter que buscar o veículo no pátio da polícia de Miami e pagar multas e taxas por essa infração. E agora a gente fala de um brasileirinho de sucesso que vem conquistando o mundo inteiro com um dom, a pintura. E sabe quem é o ídolo dele? O Romero Britto, que a gente acabou de falar. A gente está falando do Pedro Gui, ele tem apenas 12 anos, mas é um artista de dar orgulho para o Brasil. A repórter Eloá Orazen conversou com ele. Vamos ver. Todo mundo vai para a Flórida esperando alguma coisa, seja uma experiência com compras, dias de diversão sem fim na Disney ou até momentos de descanso num dos estados mais ensolarados do país. Mas a mãe de Pedro Gui estava certa quando disse que o garoto de 12 anos não é todo mundo.
é que Pedro Gui também sonha em visitar a Flórida, mas diferentemente das crianças de sua idade, não é o Mickey e sua turma o objeto de seu fascínio. O garoto está mais interessado num ídolo de carne, osso e muitas cores, Romero Brito. O pintor brasileiro, dono de uma fortuna estimada em 20 milhões de dólares, é um expoente da pop art, estilo artístico do qual Pedro Gui agora faz parte. O Romero Brito foi um dos artistas que me inspirou bastante, porque ele faz esse estilo aí do pop art que me chamou bastante atenção, né? E eu comecei a fazer arte assim, né, nesse estilo, já que eu já gostava muito de desenhar. Aí eu comecei a fazer em telas esses desenhos nesse estilo, usando cores, deixando um quadro bem colorido mesmo. Compartilhando seu processo e suas obras na internet, Pedro Gui logo viu suas cores transbordarem as molduras das redes sociais e ganhar contornos físicos. Além de fazer sucesso nos Estados Unidos, o brasileiro foi convidado a expor seu trabalho em Paris. Era um grande sonho meu fazer uma exposição no Carrossel do Louvre. Eu tinha muita vontade de conhecer a França e principalmente dessa forma, fazendo uma exposição com minhas telas lá. Foi uma experiência incrível também. Isso fez minha arte ganhar bastante valor, posso dizer assim. E isso me deixa muito feliz. A trajetória típica de Pedro Gui, que realmente não é todo mundo, virou até livro. O artista mirim foi convidado por uma editora portuguesa a contar a sua trajetória numa obra própria, com imagens e palavras que mostram a brasilidade única do jovem piauiense. Eu espero que esse livro meio que inspire outras crianças, outros artistas, né? Porque ele conta a minha história de como eu comecei e como eu tô hoje, né? Porque eu nunca imaginei onde é que eu podia chegar, a ponto de eu poder fazer uma exposição internacional na França e ao ponto de eu lançar um livro também. Realmente é incrível o que aconteceu. Apesar das ambições internacionais, Pedro Gui está agora focado em atividades bastante brasileiras. O jovem tem agendado uma exposição sobre biodiversidade na capital do país, onde pretende mostrar aos líderes da nação que, com o cuidado certo, o futuro pode e deve ser colorido. Depois do intervalo, trabalhadores de hotéis em Los Angeles entram em greve e turismo já é afetado. E tem reportagens sobre uma ação também em Los Angeles para incentivar a cultura brasileira e a leitura em português. Para quem está pensando em passar o feriado da Independência de 4 de julho na Califórnia, atenção, 65 dos principais hotéis de Los Angeles vão estar com filas e atrasos. É que os funcionários entraram em greve. Cerca de 15 mil trabalhadores do setor hoteleiro entraram em greve ontem por tempo indeterminado. Eles pedem aumento salarial, melhores benefícios e condições de trabalho. Pelo menos 65 principais hotéis de Los Angeles foram atingidos por essa paralisação. O quadro de empregados ficou reduzido, provocando atrasos, filas e complicações no atendimento dos turistas. Os hotéis anunciaram que não vão parar de funcionar, mas pediram paciência dos visitantes. E já quem vai passar o feriado nas praias do sul do país é preciso de outra atenção com os tubarões. Desde o início do ano até agora já foram 9 ataques. Com o aumento das temperaturas e as férias de verão, a tendência é que o movimento de turistas aumente nas praias e as autoridades estão pedindo para as pessoas ficarem atentas aos alertas. Os detalhes com a Cone Rocha. Só na última semana foram pelo menos 3 incidentes com tubarões. Uma menina de 12 anos foi atacada por um tubarão na praia de Cocoa Beach. Ela conseguiu se salvar, mas levou 50 pontos na coxa. Na mesma semana, uma mulher estava a cerca de 40 milhas da costa da Flórida quando sentiu alguns toques no fundo da sua prancha. O marido percebeu que atrás dela havia uma barbatana de tubarão. Ele conseguiu orientar e manter a esposa calma até ela encontrar
encostar no barco onde ele estava. Em 2022, os Estados Unidos registraram 41 mordidas de tubarão não provocadas. Só que na Flórida foram 16 casos. O estado já ganhou o título de capital mundial das mordidas de tubarão. Em Nova York, onde ocorreram 8 ataques no ano passado, há 18 drones em patrulha para tentar evitar mais ataques de tubarão neste verão. As autoridades alertam que residentes e turistas que visitam as praias estejam atentos aos indicadores de riscos de tubarões no mar. Em Redondo Beach, na Califórnia, o final de semana foi marcado pelo lançamento de um cantinho da leitura especial para a comunidade brasileira. O projeto nasceu da ideia de uma empresária brasileira lá da região que quer fortalecer as raízes culturais brasileiras para nós, os expatriados. Uma pequena biblioteca com uma gigante missão: divulgar e incentivar a cultura brasileira. É um projeto lindo que nasceu no coração de uma pessoa muito especial e a gente sabe que vocês, brasileiros que estão aqui hoje, concordam e querem bastante do incentivo à nossa cultura, do incentivo à leitura, e por isso vocês estão aqui. O Cantinho da Leitura é um projeto da Catherine, dona de um mercado brasileiro na Califórnia, que sonhava em fazer algo para fomentar o gosto pela leitura em língua portuguesa. Eu adquiri a loja, o Rai Brasil, e muitas pessoas me perguntavam se eu não tinha livros para vender ou algo assim, e eu não tinha, mas aí eu lembrava sempre daquele livro que estava guardado, como que ele poderia retornar nas mãos dessas pessoas. A gente está aceitando doações de livros, né, para continuar mantendo essa casinha bem abastecida, e realmente para mim isso é uma semente, é uma sementinha que está espalhando a cultura brasileira, e eu espero ver muitas casinhas em breve, e realmente é um dia muito emocionante para mim. A iniciativa comunitária oferece espaço para que as pessoas peguem livros e devolvam outros, para que as obras circulem entre a comunidade. Tudo de forma gratuita, como explicou a empresária às crianças que foram à inauguração. Então, os livrinhos do Cantinho, eles têm essa etiqueta aqui que é o logo, daí vocês sabem que é para levar para casa, e quando vocês separem de ler, vocês trazem de volta e pegam outros. A autora Ana Silvani se emocionou com o projeto. Então, para mim está sendo um prazer gigante estar aqui com o meu livro, que é bilíngue. Então, ele celebra a língua portuguesa e a língua inglesa, esse casamento, né, das duas. E estou muito feliz de estar aqui. Espero que as pessoas aproveitem a casinha, venham, retirem os livros, ajudem a fomentar a cultura brasileira, a língua portuguesa que é tão rica, né, tão linda. Eu tenho formação em língua portuguesa e literatura, então para mim é um sonho ter uma casinha só com livros brasileiros aqui. E quem deixou o espaço assim todo colorido, com a cara do Brasil, foi a artista brasileira Drica Lobo. Quando eu fui fazer o design, né, a ideia de como eu vim aqui visitar o espaço, eu falei assim, como é que eu vou trazer a alegria do Brasil, né, com objetos do Brasil, e que chame a atenção o suficiente para que a pessoa queira entrar dentro da literatura brasileira. Assim, ela trouxe muitos elementos do Brasil num colorido característico da obra dela. A pequena biblioteca já está aberta. O Cantinho da Leitura sendo abastecido com muitos títulos em português, tanto para criança quanto para adultos. Muito legal, não? E olha, durante todo esse mês de julho, autores brasileiros vão estar lá nesse espaço aos sábados. Vai ter sessão de autógrafos e muita comida boa com food trucks brasileiros. Iniciativa bacana. Bem bacana. Bom, gente, depois do intervalo, tem reportagem sobre os cuidados com os fogos de artifício que causam muitos acidentes todos os anos no 4 de julho. E a gente mostra também como foi o show da Marisa Monte em um festival de música neste final de semana no Central Park, em New York. Amanhã o país celebra o 4 de julho, Dia da Independência dos Estados Unidos, e um dos passatempos favoritos nessa data é soltar fogos. A data sempre tem recorde de vendas, mas nem todo mundo sabe como usar esse produto, por isso é preciso ficar alerta.
Esses dispositivos explosivos podem ser extremamente perigosos e até mortais. Em segundos, a diversão dos fogos de artifício pode dar lugar a tragédias se não forem utilizados adequadamente. O presidente da Comissão de Segurança de Produtos e Consumos nos Estados Unidos alerta que no ano passado o país registrou 11 mortes e mais de 10 mil pessoas feridas pelo uso dos fogos. Last year we had at least 11 deaths associated with it. Com a maioria das vítimas menores de idade, 38% dos casos de feridos são de queimaduras. Por isso, especialistas alertam que os fogos de artifício, que queimam a 2.000 graus, são como maçaricos e não devem ser um brinquedo para crianças e jovens. E se você planeja detonar seus próprios fogos amanhã, especialistas dizem ser necessário ter certeza de que eles são legais na sua área, manter um balde de água ou mangueira à mão para caso de incêndio, acender os fogos um por vez, evitar ficar perto na hora da queima, nunca tentar reacender ou apagar um deles e, claro, se beber, não utilize os dispositivos. Autoridades também alertam para os produtos ilegais vendidos no mercado. No ano passado, 43% dos fogos testados pelas autoridades tinham problemas, como o uso de produtos químicos proibidos e sobrecarga de materiais pirotécnicos. De olho nos problemas, muitas cidades norte-americanas decidiram substituir os fogos por shows de drones neste 4 de julho. É o caso de municípios de Utah, Colorado e Califórnia, que querem minimizar o perigo de incêndios e diminuir os problemas de qualidade do ar. E para quem não gosta de grandes multidões, ruídos altos e longas filas, tem até a opção para celebrar essa data por realidade virtual, sem sair de casa. Tem empresa de tecnologia propondo assistir à queima de fogos de artifício do pier de uma praia, andando de jet ski ou na roda gigante. E esse feriado de 4 de julho vai ser marcado por muito caos aéreo, gente, com atrasos e cancelamentos possivelmente de centenas de voos. Entre os motivos, segundo as autoridades, está o mau tempo que afeta os Estados Unidos de maneira diferente em cada região aqui do território. No sul e sudeste do país, por exemplo, é esperado tempo de muito calor e com uma umidade perigosa para a saúde. Tem previsão também de calor excessivo, mas na Califórnia e recordes de temperatura no meio oeste. Tem ainda mais 2 sistemas de tempestades que devem levar chuva, granizo e até tornados para as planícies centrais até o Vale do Mississippi. As autoridades reforçam que se você planeja fazer algo em áreas externas amanhã, é bom checar as previsões para ver, claro, aí se vai ter tempo bom ou tempo ruim para poder ficar do lado externo, né, Evelyn? Com certeza, todo mundo atento aí nas notificações. Bom, vamos aproveitar então, dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã, para o nosso 4 de julho, para esse feriadão aí. Olha, Boston, tempo encoberto, mas com bastante tempo trovoado durante o dia. Olha, mínima de 65. Tempo ruim também em Nova York, mínima de 73. Em toda essa região aí, a Norfolk também, bastante chuva, mínima de 75. Na Flórida, tempo ruim em Jacksonville e Miami. Já em Tampa, sol entre nuvens, máxima de 96 nessa região. Tempo segue ruim em Houston, Evelyn, olha, máxima de 94. A temperatura sobe, Brownsville 97, San Antônio 98 e El Paso, aqueles 3 dígitos que vem se arrastando durante a semana passada, né? 102, gente. Em Albuquerque, o sol aparece entre nuvens e já no Arizona, no Novo México, mais um recorde de temperatura, 111 graus de máxima. Las Vegas também muito calor, com o sol predominante, máxima de 107. E na costa da Califórnia, a previsão é de tempo encoberto, com máxima chegando aos 64 ali em São Francisco. E olha, gente, no nordeste e leste do país tem ainda alerta de fumaça que vem dos incêndios florestais do Canadá. Mas essa nuvem densa e perigosa deu uma trégua para a felicidade dos brasileiros em New York City. É que por causa disso foi realizado neste final de semana o Summer Stage, que é um tradicional festival de verão que acontece lá na cidade. E quem subiu aos palcos e cantou por lá foi a Marisa Monte. A Carolina Camargo acompanhou o show. Os portões só abriam às 5 da tarde, mas 2 horas antes uma fila enorme já invadia partes do Central Park em New York. Quando o espaço abriu, mais de 5.000 pessoas lotaram o local. Ninguém queria perder o show gratuito de vários cantores, entre eles Marisa Monte. Quando a cantora brasileira entrou no palco brilhando, com um vestido de paetês,
A plateia vibrou e se empolgou. Várias músicas foram cantadas em coro. Marisa ainda teve a participação especial de Rodrigo Amarante, ex-integrante da banda Los Hermanos. E foi lá, no palco, junto com os brasileiros de New York, que a cantora celebrou seu aniversário de 56 anos. Muito obrigada. Thank you so much. Good evening, everybody. Muito obrigada a todos vocês por terem vindo. Lindo demais celebrar a vida, assim, com música, com tantas pessoas juntas nessa comunhão, através da arte, do imaginário e da emoção. Muito obrigada. Thank you so much, everybody, for being here. O show marcou a participação de Marisa Monte na programação do Summer Stage, que teve a noite de domingo dedicada ao Brasil. Marisa segue agora com a turnê Portas para o Canadá, depois volta ao Brasil. No final do ano, ela faz outro tour pelos Estados Unidos e Europa. Que show maravilhoso, Evelyn. Todo mundo cantando em coro lá. Você viu que nem a chuva atrapalhou, né? E olha, comemorando lá com os fãs, né? 56 anos. Incrível. Marisa Monte, maravilhosa. Eu tô acompanhando nas redes sociais o tour dela aqui pelos Estados Unidos. Incrível, dando muita alegria para nossa comunidade. Tem que tirar o chapéu. Olha, parabéns, Marisa. O show estava encantador, apesar de eu ter assistido por Instagram, mas eu adorei. Com certeza, tava lindo mesmo. Bom, então é com essa matéria maravilhosa que a gente encerra o Jornal Américas no ar. A gente espera vocês novamente amanhã, às 7h30 da noite. Amanhã, não esqueçam, é feriado, mas tem edição especial do nosso jornal aqui para vocês. Até lá, gente. Fiquem agora com mais um episódio da 7ª temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite.